dos exércitos de Deus. São Miguel, vem do hebraico, Micael, significa quem como Deus. Quem como Deus é uma pergunta. É uma pergunta, na verdade, é um grito de humildade. Alguns místicos chegaram a dizer, né, que Miguel é chamado de quem como Deus, porque foi com essa palavra que ele expulsou o demônio de Deus. Quem como Deus é o grito de São Miguel dizendo, quem é como Deus? Ninguém. É o grito que vai contra toda a idolatria, que vai contra todo o pecado. Porque nós não devemos dedicar a nada que não nos leve a Deus. Porque ninguém é como Deus. Quem como Deus? Que por Deus. Então, São Miguel, ele está sendo tão especial. Ele é o que mais cedo aparece. Ele é uma ação que é caro tanto aos judeus quanto à nossa missão. Já no livro do Deuteronômio aparece o nome de São Miguel como um ação de protetor. Ele é citado 3 vezes no Deuteronômio, é citado já no Novo Testamento, ele é citado na carta de Judas, como aquele que enfrentou o demônio, e ele é citado no Apocalipse também. O bastante de Miguel que aparece para proteger a mulher, que é, além de uma figura de Nossa Senhora, uma figura da igreja, certo? Contra a serpente, contra o dragão, que é uma figura de Satanás, ou seja, desde o começo e até o fim dos tempos, é São Miguel o responsável por proteger todas as almas e proteger também a igreja, proteger a igreja, proteger todos os seus membros das vidas de todos os crimes e a magia que o ser humano saudade. Teve uma historinha, 2 historinhas também na formação, que a avaliação me bate. Tá. Existe o ato de entrega a São Rafael, que é para você entregar os cuidados dele, mas eu nunca ouvi falar de consagração a Gabriel. Eu nunca ouvi falar, agora existe o ato de entregar a Rafael, entregar os cuidados dele, né? Que é algo que não vai ter vários outros que seguem nada. Os ensinamentos falam, todos os filhos espirituais de São José ou de seus seguidores seguem esse ato de entrega para que esse ato de entrega a São Rafael, para que ele possa cuidar dessa pessoa e conduzi-lo, seja lá qual for a vontade dele. Terminando, para terminar a informação, eu vou chamar o Miguel a apresentação dele, ele é o cara. Mas, para terminar a informação, o nome dele foi contar 2 historinhas. A primeira historinha é mais recente, é do Papa Leão XIII, certo? Que foi o Papa que firmou com 2 pés, firmou com 2 pés a devoção da Igreja São Miguel Arcanjo. Vendo que ele viveu no final o Papa Leão XIII, ele viveu no final do século XIX, começo do século XX, certo? Não chegou ao século XX. Ele viveu no final do século XIX e ele viu aquele, que é quando você começa a realmente acreditar o ateísmo militante, a época na história da humanidade, em que começa a ser normal você professar o ateísmo e sair por aí pegando as pessoas no ateísmo de Deus. Foi uma época de grande apostasia, certo? Os frutos malignos dessa apostasia são colhidos até hoje no mundo e na igreja. Então, o valor que vocês vão ver rezando pela igreja, rezando pelo mundo, ele vê demônios espalhados por todo mundo, atacando os sacerdotes, atacando os fiéis, tentando destruir a igreja. E nessa mesma visão, ele vê São Miguel Arcanjo, recebendo as orações de todos os fiéis e descendo para proteger a igreja, esmagando mais uma vez a cabeça de Satanás. A partir desse momento, Paulo escreveu um contrato e mandou ser adicionado na oração da Santa Missa, ao final da missa, a oração de São Miguel, pedindo proteção pela igreja. Mesmo oração pela igreja no começo, certo? É rezado todos os dias pelos sacerdotes após a celebração da missa. Com a reforma do Conselho Conselho bastante muito, essa oração foi tirada, mas um sacerdote ainda reza, e na missa bonitinha, que é a missa tradicional, que é pelo menos há 500 anos, ela continua sendo rezada por todos os fiéis. Todo mundo sai do final da missa e reza a oração de São Miguel, em latim. A segunda história, que eu já vou usar essa história, já vou puxar para a oração, certo? A segunda história é que o primeiro
gente lembrar como é antiga a devoção, para a gente não achar que é uma coisa que a igreja inventou, é um negócio novo. A devoção a São Miguel já existe entre os judeus 1.200 anos antes de Cristo e continua a existir até hoje. E foi uma devoção muito forte no começo da igreja, principalmente pelo apóstolo São João. O apóstolo São João, escritor do Apocalipse, dessas 3 cartas do Evangelho, já era devoto de São Miguel Arcanjo. E quando ele fazia suas pregações, já ainda vivo, pregando para a comunidade cristã na época, ele chegou a uma cidade chamada Hierápolis, certo? E existe um grande santo até, Papa de Hierápolis, que foi discípulo dele. E na cidade de Hierápolis adorava-se uma serpente. Mais uma vez, temos aí a figura de São Miguel vai pensar nessa. Adorava-se uma serpente nessa cidade. Os pagãos dessa cidade tinham uma serpente como Deus. E não era uma serpente de bronze, era uma serpente de verdade. Que você considera perigoso e posteriormente, quando a serpente morrer, a filha dela, que era adorada, seja lá o que for. Chegando lá na cidade, vendo a adoração da serpente, São João queria pôr um fim a essa adoração europeia, que fosse para a cabeça do verdadeiro Deus não estava lá. E ele viu que não adianta, que o que ele deveria fazer era pedir ao Filho, e se põe em oração e pede ajuda de São Miguel Arcanjo para vencer aquela idolatria. No mesmo dia em que ele chega à cidade, a serpente morre, e assim o povo, seja lá por qual motivo, não tem explicação, a serpente morreu. E com a pregação de São João, praticamente todas as pessoas da cidade começaram a se converter ao cristianismo, ao catolicismo, por intervenção de São Miguel. Nessa cidade, São João veio uma revelação que iria surgir uma fonte, estava com o título, surgiria uma fonte de água, e lá essa fonte seria dos cristãos, e todo aquele que fosse até essa fonte, e pedisse auxílio de São Miguel, e pedisse o auxílio do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, poderia ser curado de qualquer mal espiritual ou mal físico. Assim, essa fonte foi descoberta, São João havia saído da cidade para entregar em outro, e deixou a responsável por proteger a fonte e um jovem rapaz, Levi, que infelizmente não se perdeu na história. Os adoradores da serpente, os pagãos da cidade, estavam completamente escandalizados. Essa fonte era a fonte de conversões. Muitas pessoas eram curadas e entravam no cristianismo, e uma igreja foi erguida ali para os cristãos. Os pagãos, adoradores da serpente da cidade, os sacerdotes da Deus da serpente, querendo acabar com o culto, querendo acabar com o cristianismo, queriam destruir a igreja. E destruíram os suportes de uma represa, que era bem próxima lá, e a igreja e todos os santificados nela seriam inundados. Morreriam nessa eliminação, nessa represa. Esse ele que infelizmente não se perdeu, não santifiquei, vendo a água vendo que não havia tempo para fugir, viu que a única solução que ele tinha era rezar. E como ele estava no santuário, dedicado a São Miguel Arcanjo, ele suplicou ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o auxílio de São Miguel, o auxílio do Arcanjo. Na mesma hora, no mesmo instante, também era a fé do meu querido, São Miguel Arcanjo apareceu, e todas as pessoas, todos os que estão na cidade puderam ver. E ele barrou o fluxo da água, abriu uma fenda no chão, toda a água foi nessa frente. Essa história fez tanto sucesso, houve tão repercussão tão grande no mundo, a época dessa história, que até hoje a igreja oriental comemora essa festa no dia 6 de setembro. E a irmã Patrícia fez uma música, a música que ela fala de São Miguel Arcanjo, fala justamente isso. Alguma coisa, o mar e a terra tremeu quando o Arcanjo Miguel das alturas desceu. Agitou o mar e a terra tremeu quando o Arcanjo Miguel das alturas desceu. Tamanho é o poder, tamanho é a força que o Arcanjo Miguel tem para defender a nós, defender a igreja, que é o próprio uso material, que o mar e a terra tremem neste poder que Deus deu a ele para proteger. Queria pedir agora que todo mundo fechasse os olhos. Todo mundo fechasse os olhos agora. E quem está com algum mal espiritual, alguma dificuldade na sua caminhada de coronavirus, e que alguns arcanjos poderiam resolver.
orientação muito forte, vocês não